Maia saiu da loja de doces, dirigiu-se ao carro e percebeu seu marido parado na calçada olhando para algum lugar distante. Bento, por que você está parado? Vamos logo, já estamos atrasados. Provavelmente todo mundo já está reunido à mesa, só nós estamos faltando, disse ela em tom descontente. Era como se Bento não a tivesse ouvido e a mulher não conseguia tolerar isso. Ela se aproximou e puxou a manga de sua roupa. Ele olhou para ela com um olhar estranho, e em seguida, relutantemente, dirigiu-se para o carro. Maia continuou resmungando no carro e Bento voou seus pensamentos para o passado, quando ele era casado com Marcela, uma mulher quieta, modesta e amorosa. Marcela foi seu primeiro amor e primeira esposa. Eles eram tão felizes, até que Maia cruzou seu caminho, e então, Marcela faleceu em um acidente terrível. Bento não pôde fazer nada por ela, só chorar abraçado ao caixão e pedindo perdão a Marcela. Mas, mesmo naqueles dias amargos de desesperança, ele não tinha ideia do que realmente havia perdido. Depois que Marcela se foi, ele não foi feliz por uma única hora, nem mesmo quando Maia deu à luz seu filho. Bento sentia-se como um estranho em sua nova família e muitas vezes se perguntava quando tudo havia dado errado. Provavelmente, foi no dia em que Maia apareceu na empresa em que Bento trabalhava, elegante, de pernas longas e vestida com bom gosto. Ela orgulhosamente erguia a cabeça e caminhava em direção ao seu local de trabalho, como se não fosse uma economista da equipe, mas uma diretora. Na época, Bento era o chefe do departamento e, frequentemente, tinha que lidar com questões comerciais com Maia, às vezes, trabalhando com documentos até tarde da noite. E foi em um desses dias que o relacionamento ultrapassou a fronteira que normalmente existe entre colegas. Maia quem tomou a iniciativa. Era tarde da noite e os dois estavam no escritório terminando de resumir as cifras de lucro da empresa. De repente, Maia se levantou, esticou-se completamente e depois foi até o colo de Bento. "O que você está fazendo?" ele sussurrou, espantado. Ela silenciosamente desfez sua gravata com seus dedos habilidosos e finos, desabotoou a gola de sua camisa e seus lábios pressionaram os dele. "Eu sou casado", protestou Bento, mas ela continuou com carícias mais ousadas. Bento não conseguia afastá-la, e enquanto isso, a fiel e leal Marcela o aguardava em casa. Bento sentiu uma incrível sensação de vergonha diante de sua esposa, mas não pôde recusar Maia, e a cada encontro, ficava mais e mais envergonhado. Então, um dia, Maia lhe disse que estava esperando um filho. "Bento, você precisa tomar uma decisão e escolher entre sua esposa e nosso bebê. Espero que você não faça o bebê sofrer." Somente agora Bento percebeu o que havia feito. A paixão que Maia habilmente havia acendido nele não tinha nada a ver com amor, era um sentimento que ele só tinha por Marcela e não queria perdê-la. Sim, ele havia se tornado um traidor para ela, mas talvez um dia ela pudesse perdoá-lo. "Maia, eu sinto muito", murmurou Bento. "Tudo o que aconteceu entre nós foi um erro. Eu não vou desistir do bebê, e é claro, vou ajudar você, mas minha família é Marcela." Maia tinha um temperamento difícil, por isso não chorou como outra mulher teria feito. Ela sorriu negativamente e disse: "Então você quer continuar sendo um marido fiel e acha que sua esposa vai perdoar? Você já foi perdoado por ela? Ela não tem um pingo de orgulho feminino?" "Não, eu ainda não falei com ela", disse Bento, balançando a cabeça. "Ela foi visitar os pais. Vou esperar por ela e contar tudo quando ela voltar." Mas Marcela não voltou. 2 dias após essa conversa, a mãe dela ligou e disse que Marcela tinha sofrido um terrível acidente e morrido. "Nós a enterraremos aqui", disse a senhora Hilda em tom firme. "Quero estar perto da minha filha e você, se quiser, pode vir visitar o túmulo dela." Ela disse mais alguma coisa, mas Bento não conseguiu ouvir. Naqueles dias, ele estava como em um nevoeiro, e caindo sobre o caixão fechado de sua esposa, soluçou amargamente, arrependido por não ter protegido sua amada, e além disso, tinha a traído. Vários anos haviam passado, e agora Bento era casado com Maia,
criando um filho pequeno. Hoje, eles vieram para uma cidade próxima para comemorar o 50º aniversário da tia de Maia. Quando chegaram à cidade, Maia pediu para o marido parar em frente a uma loja de doces, e Bento, enquanto a esposa estava longe, olhou para as ruas desconhecidas com interesse. De repente, seu olhar caiu sobre a figura esguia de uma mulher que saía da loja do outro lado da rua. Bento estremeceu como se tivesse sido eletrocutado. Era Marcela, sua amada, a mesma Marcela que ele lamentava todos esses anos. Quantas vezes secretamente, sem que Maia soubesse, ele tinha ido ao cemitério para visitar sua primeira esposa e sentar por horas diante de sua sepultura, falando com ela como se ela estivesse viva. E agora ele a via diante de si, viva. Os pés de Bento estavam presos ao chão, o que o chocou e o impediu de se mover. Nesse momento, Maia chegou, e com esforço, Bento conseguiu entrar no carro, dedicando-se a lembranças. Quando chegaram ao local, todos da família de Maia sentaram-se à mesa, mas Bento disse que não estava se sentindo bem e foi para um quarto descansar. Sozinho, ele pôde refletir sobre sua vida em família com Maia, que nunca foi feliz. Ela era poderosa e opinativa, não acostumada a considerar as opiniões de outras pessoas. Os primeiros 2 anos após o nascimento de seu filho foram um pesadelo para Bento, que esperava que Maia se acalmasse após o nascimento da criança, mas isso não aconteceu. Ela o interrompia em reuniões importantes e o fazia correr para casa sem motivo aparente. Certa vez, quando Maia implorou para que ele fosse para casa sem dar explicações, Bento correu em alta velocidade para lá, mas chegando lá, descobriu que não havia nada de errado. Maia apenas queria que ele fosse para casa. Bento não amava Maia, mas sim Marcela, que havia morrido. Ele não sabia se Marcela ainda estava viva ou não. O pensamento da morte deixou Bento tão perturbado que ele se sentou abruptamente no sofá. Ele não havia visto Marcela morta afinal de contas, pois o caixão estava fechado e o funeral foi estranho. Somente agora Bento percebeu que a mãe de Marcela não estava chorando, enquanto ele pensava que era apenas um choque. Agora, ele vê a situação de maneira diferente. Exausto pelo pensamento intenso, Bento caiu de volta no sofá. Quando Maia apareceu para perguntar como ele estava, ele já havia feito um plano. Maia, me desculpe, mas tenho que ir embora imediatamente. Espere, amanhã à noite iremos a um restaurante. É o aniversário da minha tia e haverá muitos convidados. Prometo que tentarei ir. Apesar da insatisfação da esposa, ele entrou no carro e partiu. No caminho, ele parou em uma loja de construção, comprou 2 pás, luvas e uma lanterna e só então continuou seu caminho. À noite, quando estava escuro, Bento chegou ao cemitério onde Marcela estava enterrada. Ele seguiu um caminho conhecido até o túmulo da esposa e começou a cavar. Bento não estava acostumado com trabalho físico e logo desenvolveu bolhas, mas isso não o impediu. Hora após hora passou, e Bento continuou a cavar, parando apenas brevemente para descansar. Finalmente, a pá bateu na tampa do caixão. Bento suspirou pesadamente, percebendo que não seria capaz de trazer o caixão à superfície. Seus nervos e sua força física estavam no limite, então ele decidiu abrir a tampa do caixão ali mesmo na cova. A pá bateu contra as tábuas podres e uma grande abertura apareceu no caixão. Quando conseguiu remover a tampa, ele chorou amargamente ao perceber que na verdade havia enterrado vários anos atrás. Encontrou o amanhecer sentado em uma sepultura sobre os destroços de um caixão de madeira, segurando álbuns e fotografias em que ele e Marcela eram jovens e felizes. Dentro do caixão, Bento encontrou uma caixa coberta de veludo escarlate que ele mesmo havia dado à sua esposa. Ela guardava todos os presentes e pequenas demonstrações de afeto que ele lhe dava, e tudo isso significava apenas uma coisa: naquele dia, ele não havia enterrado sua esposa, mas sim o amor e a felicidade deles. Após retirar todas as coisas do túmulo, Bento de alguma forma o enterrou novamente, e exausto, dirigiu-se para a saída. Bebeu um pouco de água, e sem sair do cemitério, adormeceu profundamente.
Na mesma noite, Maia ficou muito irritada ao perceber que Bento não havia chegado a tempo. Ela foi até sua tia e pediu desculpas pelo marido. Eu não esperava nada mais dele, disse a tia, sorrindo. Você sabe que eu nunca gostei do seu Bento. Ele não se compara a Caleb. Tia, vamos lá. Você sabe que Caleb não era tão maleável quanto Bento. Quando Caleb descobriu que eu estava grávida, ele exigiu que eu fizesse um aborto. Mas eu já havia feito isso algumas vezes e os médicos me alertaram que essa seria provavelmente a última chance que eu teria de ser mãe. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Além disso, eu queria me vingar de Caleb, então dei atenção a Bento, disse Maia, rindo. Ah, se você soubesse o quanto Caleb ficou louco quando descobriu que eu estava saindo com Bento. E Bento não tem ideia de que está criando um filho que não é dele, perguntou a tia, sorrindo. Claro que não, ele é tão confiante, respondeu Maia. As mulheres conversavam e não perceberam Bento se aproximando delas por trás com um enorme buquê de flores. Pelo menos agora não há nada para explicar, disse ele. Maia sussurrou confusa. Bento, você entendeu tudo errado. Eu entendi errado antes, mas agora tudo está se encaixando. Feliz aniversário, disse Bento ao entregar as flores jubilosas e sair. Maia correu atrás dele, agarrou seu braço e começou a implorar para que ele a ouvisse. Mas ele calmamente se afastou da mulher chorando, e Maia percebeu que tinha cometido um erro irreparável. Bento dirigiu diretamente para a casa da senhora Hilda e fez a pergunta que o preocupava: Marcela está viva? Não se cale, senhora Hilda, eu sei de tudo. Eu a vi e verifiquei que ela não está no caixão. Eu amo sua filha e sempre a amei. A senhora Hilda perguntou: se você a amava, por que a traiu? Bento olhou para ela envergonhado e perguntou: como você sabe disso? A senhora Hilda respondeu: em uma noite em que Marcela estava me visitando, ela recebeu uma ligação de celular. Era sua amante. Ela disse a Marcela que estava esperando um filho seu e que você a amava. Marcela não me disse nada na época, apenas foi para o quarto. Ela ficou lá por muito tempo. Decidi olhar e fiquei horrorizada ao vê-la com um punhado de pílulas na mão. Ela já tinha tomado algumas e eu chamei uma ambulância para salvar minha menina. Você percebe que poderia tê-la perdido? Bento sentou com a cabeça baixa e a senhora Hilda continuou: oh, Bento, se você soubesse o quanto ela te amava. No hospital, ela ficava dizendo que não queria mais viver. Sugeri que ela conversasse com você, mas ela decidiu libertá-lo, por isso não o incomodaria. Eu a apoiei, mesmo sabendo que um dia a verdade viria à tona e você descobriria onde Marcela está agora. Por favor, Bento, não perturbe a vida dela. Eu não a entregarei para ninguém. Eu farei qualquer coisa para que ela me perdoe, respondeu Bento. Bento foi até Marcela e quando a campainha tocou, Marcela abriu a porta e imediatamente empalideceu. Bento, seu primeiro e único amor, estava em sua frente, e ela não conseguiu esquecê-lo. Eles se encararam em silêncio, sem desviar o olhar um do outro. Por fim, Marcela se recompôs e perguntou: por que você veio? Para dizer que eu te amo e sempre amei. Eu cometi um erro terrível uma vez e nunca vou me perdoar por isso. Marcela, eu te imploro todos os dias para me perdoar. Por favor, vá embora. Eu não acredito em você. Você matou o nosso amor, e eu o enterrei. Olhe o que eu tenho aqui. Isso é a prova de que nosso amor não pode ser enterrado. Marcela olhou e recuou quando viu os álbuns de fotos e a caixa escarlate que ela havia enterrado. Por favor, Bento, vá embora. Eu não vou arruinar a sua família. Você tem uma criança. Não importa. Ela me enganou. Ele não é meu filho. Mas isso não muda nada. Então, mais uma vez, por favor, vá embora, disse Marcela amargamente e fechou a porta. No entanto, Bento não se afastou. Ele se abaixou ao longo da parede e sentou no chão, abraçando os joelhos.
Ele tinha a convicção de que faria qualquer coisa para recuperar Marcela e sentia que do outro lado da porta, ela estava como ele, sentada no chão e ouvindo o batimento do coração. Passaram 3 anos desde que Bento e Marcela se reconciliaram. Seu filho pequeno dormia profundamente no carrinho que Bento empurrava à sua frente, enquanto ele colocava o outro braço em volta da cintura da esposa. "Como sou sortudo por ter você em minha vida", disse Bento, parando e beijando Marcela. "Fui tão estúpido e cego, mas agora farei qualquer coisa para fazer você e nosso filho feliz. E eu te amo, Marcela. Você sabe o quanto me senti mal sem você durante aqueles poucos anos terríveis. Por favor, não se lembre disso. Eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida o que lhe devo." Marcela sorriu olhando nos olhos do marido e disse: "Todo mundo na vida pode cometer erros, mas nem todos podem perdoar." Bento respondeu, abraçando sua esposa novamente. Uma importante reflexão sobre essa história é que a traição é uma questão delicada nos relacionamentos, pois suas consequências podem ser extremamente devastadoras para a pessoa traída. É fundamental que, ao iniciar um relacionamento, exista um nível de respeito e comprometimento entre as partes envolvidas. Por isso, é importante refletir antes de agir e respeitar a pessoa com quem estamos nos relacionando. Comunicar-se abertamente, estabelecer limites claros e ter respeito mútuo pode evitar a traição e preservar a saúde emocional de ambos os parceiros. É preciso lembrar que o relacionamento é construído sobre a confiança, e a traição pode destruí-la de uma vez por todas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!